O teu coração é o teu centro de poder e ele é a chave da manifestação. Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo aqui eu quero explicar para vocês como o coração influencia de forma significativa na nossa manifestação. E a primeira coisa que eu quero falar aqui com vocês, talvez muitos já saibam, mas eu preciso citar aqui nesse vídeo, para quem ainda não entrou em contato com esse tipo de assunto, com esse tema, é que a todo momento nós estamos manifestando. Então a manifestação ela não acontece em um momento que tu senta na mesa e tu escreve uma carta para o universo, para Deus, e tu faz a lista das coisas que tu deseja, ou então que tu faz o teu vision board, ou enfim, que tu faz as tuas mentalizações. Então, a todo momento tu tá manifestando, não são somente nesses momentos. E conforme eu for explicando aqui como que o coração tem um papel fundamental dentro disso, tu vai entendendo melhor o porquê que a gente manifesta a todo momento. Muitas pessoas querem acessar uma realidade melhor, e quando eu falo de uma realidade melhor, eu estou me referindo a, sei lá, de repente tu conseguir um emprego melhor, tu mudar de cidade, mudar de estado, mudar de país, realizar um sonho, seja uma viagem ou a compra de uma casa, de um carro, ou até mesmo casar, ter filhos, enfim, acessar uma realidade da qual tu sonha, que tu deseja. Só que muitas pessoas não levam em consideração um componente muito importante que é o nosso coração. Então é claro que não é somente o coração que contribui para a manifestação, mas ele é a parte principal. O campo eletromagnético do coração ele é extremamente forte. Então tem estudos que falam que esse campo eletromagnético chega a se estender a vários metros para fora do corpo. Mas ok, vamos por partes. Agora que eu já introduzi um pouquinho o assunto do vídeo, o tema do vídeo, eu vou começar explicando que todo ser humano possui um campo eletromagnético. Eletro de eletricidade, magnético de magnetismo. Então, campo elétrico, nossa mente, campo magnético, o nosso coração. Então, quando tu pensa, tu gera eletricidade, o impulso. E quando tu sente, tu magnetiza, tu gera magnetismo. Então, a gente pode dizer que o nosso campo eletromagnético, ele é formado pelos nossos pensamentos e pelas nossas emoções. Eu até inclusive fiz um desenho aqui para mostrar para vocês como que seria mais ou menos esse campo eletromagnético, que seria esse campo de energia que fica ao redor do nosso corpo. Esse desenho aqui se refere a um campo eletromagnético contraído, que eu já vou explicar essa parte, e aqui se refere a um campo eletromagnético expandido. Então, como eu falei anteriormente, aquilo que a gente pensa e sente forma o nosso campo eletromagnético, ou seja, a nossa energia, o nosso campo. E aí a coisa funciona mais ou menos assim, ó. A mente, ela traz o pensamento, né? Ela cria o pensamento, ela gera o pensamento, aquele impulso. Ele gera a informação. O coração pega esse pensamento e transforma, traduz em uma emoção. Essa emoção, ela possui uma carga, ela tem energia. E as nossas emoções, quando sentidas por muito tempo, com muita frequência, formam o nosso campo energético. E é esse campo energético que te sintoniza a uma determinada frequência. E essa frequência, tá? Ela pode ser tanto densa, mais baixa, quanto mais alta, mais elevada, dependendo daquilo que tu pensa e sente. E então, tudo aquilo que estiver em ressonância com aquela frequência vai ser atraído para o teu campo, vai ser magnetizado. Então agora tu entendeu por que a gente manifesta a todo momento? Porque independentemente da gente fazer isso conscientemente ou não, a gente está manifestando, porque é tudo questão de ressonância. Se eu vibro, por exemplo, né? Se o meu campo está vibrando medo, ressentimento, rancor, eu estou enviando isso, ou seja, por ressonância, coisas nessa mesma faixa vibratória vão ser atraídas para o meu campo. E a todo momento a gente está pensando, e a todo momento a gente está sentindo. Então é por isso que a todo momento a gente está manifestando. Só que existe uma diferença entre a gente manifestar de uma forma consciente e inconsciente. Eu até vou de novo pegar o desenho que eu fiz para explicar
uma outra coisa aqui para vocês. Vocês podem ver que aqui, esse primeiro bonequinho, ele está com o campo contraído. Quando a pessoa tem esse campo aqui mais contraído, significa que ela está em estado de defesa. Ou seja, ela está vibrando no medo, na carência, no rancor, na mágoa. Agora, quando a pessoa está conectada de forma constante com emoções e pensamentos mais elevados, mas principalmente as emoções, né? Embora pensamentos e emoções estão conectados, mas como eu expliquei, as emoções possuem carga. Então, e é o coração que magnetiza, né? Então, as emoções elas têm um grande papel na questão da manifestação. Então, se a pessoa ela está conectada com emoções mais elevadas, o campo dela se expande, ou seja, o campo dela também se fortalece, o que também favorece na proteção energética dessa pessoa. Uma pessoa que ela está com um campo contraído, fica muito mais fácil das sujeiras astrais adentrarem no campo dessa pessoa, dela receber ataques energéticos e vice-versa. Ou até, por exemplo, sei lá, a pessoa enviou uma energia ruim por pensamento para aquela pessoa. Fica mais fácil de acessar essa pessoa aqui do que essa aqui que tem o campo expandido. Até porque, como eu expliquei anteriormente, tudo é ressonância. Então, se alguém te enviar uma energia ruimzinha e tu tiver com o campo contraído, ou seja, conectado com emoções mais densas, com o teu coração pesado, pode ter certeza que essa energia tem muito mais chances de te atingir do que uma pessoa que está com o campo expandido. E isso aqui serve até para macumba. Não interessa, a pessoa pode te lascar a macumba que não vai te atingir. Isso não vai te fazer mal, porque tu está com o campo blindado, expandido. É óbvio que todo ser humano tem guardião, tem o seu anjo da guarda, enfim, tem os seus protetores. Então não é bem assim, né, para acontecer algo ruim com aquela pessoa. Mas ter um campo expandido, blindado, depende muito do que a pessoa nutre dentro dela, do que a pessoa nutre dentro do coração dela. E uma coisa que eu quero salientar aqui, que é muito importante que eu diga, é que não tem problema tu sentir as emoções densas. Eu não estou demonizando as emoções, eu não estou te dizendo que tu tem que ficar vibrando sempre positivo, pensando positivo de forma alguma. Lembra, nós estamos encarnados na matéria, neste plano, onde existe dualidade. Então, tu vai ter desafios, tu é um ser humano, é óbvio que tu vai sentir as coisas. Se alguém fizer mal para uma pessoa que tu ama, por exemplo, é óbvio que isso vai te dar raiva, é óbvio que isso vai te indignar. E essas emoções, elas também são importantes, porque elas também nos ensinam, elas também nos dão impulso para certas coisas que são importantes na matéria. Mas é muito importante que a gente observe, e é o que eu quero salientar aqui, é sobre a questão de tu nutrir isso dentro de ti, disso se tornar morada dentro de ti. De, por exemplo, tu pegar um acontecimento e ficar remoendo aquilo. E guardar aquela dor dentro de ti. Porque o correto é o quê? Ok, aconteceu a coisa, me fez super mal, foi um super desafio para mim. O correto é tu digerir aquilo e deixar que aquilo passe por ti. Tem uma parte da Bíblia que diz mais ou menos assim, eu não lembro exatamente as palavras, mas é mais ou menos assim: de todas as coisas, guarde o teu coração, porque é ali onde está o teu tesouro. Dependendo da densidade que está o teu coração, vai ser muito difícil tu cultivar um amor por si mesmo, tu cultivar um amor pelas pessoas, tu cultivar um amor pela vida. É por isso que é tão importante tu manter o teu coração limpo. E, inclusive, até o título desse vídeo fala, né, sobre o coração ser uma grande chave para manifestação. Eu quis falar sobre manifestação aqui porque eu sei que é um assunto que muitas pessoas têm interesse. Eu acho que qualquer pessoa que quer sempre viver uma realidade melhor, alcançar uma realidade melhor, está sempre conquistando coisas melhores, não por insatisfação, mas pelo próprio merecimento. Eu mereço algo melhor. Mas eu confesso para vocês que eu escolhi esse título e falar inicialmente desta forma, né, que no caso é sobre a manifestação, mas
eu também tenho um outro intuito aqui, que é falar sobre aquilo que a gente tem cultivado dentro de nós mesmos. Não somente para manifestar, mas porque, como eu falei, né, a gente está manifestando a todo momento, mas para a gente se tornar mais consciente de como que a gente está vivendo a nossa vida, como que a gente está nos tratando, como nós estamos nos tratando, como, como nós estamos tratando as outras pessoas, como a gente está vivendo a nossa própria vida. Uma pessoa que ela cultiva pureza dentro do próprio coração dela, ela não somente acessa uma realidade melhor, mas ela se torna alguém melhor para ela mesma e para os outros. Se cada pessoa encarnada nessa terra cultivar pureza dentro do seu próprio coração, pode ter certeza que essa dimensão aqui não estaria da forma como está. E eu não vou entrar em assuntos negativos aqui, mas se tu parar para pensar um pouquinho, muitas pessoas fazem o que fazem por conta de estarem desconectados com essa energia amorosa do coração. Vocês acham que é por acaso que existem pinturas do nosso mestre Jesus onde ele aponta uma mão para o coração e a outra para o alto? O que vocês acham que isso quer dizer? Ele basicamente está dizendo: o coração é o caminho para o Pai. Eu estou mostrando o caminho para o Pai, eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. E o que mais Jesus foi se não foi o amor encarnado aqui na Terra? E uma pessoa, para ela ser o amor encarnado aqui na Terra, ela precisa ter o coração dela limpo. E mais uma vez, não é sobre perfeição. Nós somos seres humanos, a gente está suscetível a falhas, mas é sobre se tornar consciente do que a gente está regando dentro da gente. Do que todo dia a gente coloca uma sementinha? Do que a gente quer que cresça dentro da gente? E um coração limpo, gente, ele é um coração que ele está muito conectado com o agora. O que eu quero dizer com isso? Quando a pessoa está conectada no momento presente, no agora, ela não está sofrendo por questões do passado. Ou seja, ela não está remoendo algum tipo de remorso, de culpa, de sofrimento, enfim, de alguma coisa do passado. Quando ela está conectada com o momento presente, ela também não está constantemente no futuro. É óbvio que em algum momento ou outro, a gente vai visitar o passado através das nossas memórias, a gente vai pensar no futuro por questão de responsabilidade mesmo, porque a vida, né, às vezes vai exigir isso da gente. Mas onde é o nosso lugar de permanência? É sobre se tornar consciente de em qual lugar a gente está permanecendo. E aqui eu quero citar algo que Cristo também já citou, que é orai e vigiai. O que é esse orai e vigiai? O orar é o se interiorizar, é o estar conectado com Deus, estar conectado com a fonte, estar conectado com a consciência crística. É estar consciente do seu interior. O vigiar é a mesma coisa, é estar consciente, se tornar consciente do que está acontecendo ao seu redor. Até porque o externo, ele é um reflexo do nosso interno. E isso a gente tem que ter muito intrínseco, assim, dentro da gente. Se o teu externo está problemático, se tu tá, de repente, vivendo coisas das quais tu acredita que tu não merece viver, volta pro teu interno. Orai, retorna para dentro, olha para dentro de si. Porque o teu padrão de pensamento, o teu padrão de emoções está querendo te dizer alguma coisa. E vigiai, ou seja, esteja presente, esteja consciente no aqui e no agora. Sinta o teu corpo. Olha no olho das pessoas. Viva a tua vida com mais presença. Esteja consciente, perceba as coisas ao teu redor. Perceba as pessoas ao teu redor. Eu não tenho a menor ideia do que tu já passou nessa vida e das coisas que tu está passando nesse momento. Eu não sei quais foram os teus desafios, eu não sei o que te fizeram, mas o que eu posso te dizer é: solta tudo isso. Escolha a partir de agora viver mais leve. Solta esses pesos. Deixa o passado no passado. Deixa o futuro no futuro. Faça o melhor que tu pode agora com as ferramentas que tu tem. Tenha compaixão por si mesmo, porque não é do dia para a noite que tu vai soltar toda essa carga de uma vez só. É um processo, mas eu posso te garantir que vale muito a pena. Eu dei
super salto quântico na minha vida, quando eu decidi limpar o meu coração, deixar mágoas para trás, certos rancores, certos padrões mesmo de pensamentos, de sentimentos, de emoções. Porque eu entendi que se eu não mudasse o meu interior, o meu externo não ia se modificar. Existe uma lei do Kybalion que fala que o externo é um reflexo do interno. E isso é real. Até se tu não leu esse livro ainda, leia. Ele é excelente, ele é maravilhoso. Tem cursos, inclusive, na internet, porque é uma leitura um pouquinho complexa, mas se tu já acessou esse tipo de conteúdo, acredito que para ti vai ser um pouco mais fácil compreender. Mas é muito real. O teu externo, ele é um reflexo do teu interno. Então, se tu quer mudar a tua realidade, se tu quer acessar uma realidade melhor, ter melhores relacionamentos, se relacionar de uma forma mais amorosa contigo, ser alguém melhor para ti e, por consequência, ser melhor para os outros, a mudança tem que começar pelo teu interno. Eu vou dizer para vocês que, trabalhando com faxina nos Estados Unidos, uma das coisas que eu notava era que clientes que tinham um certo cuidado com a sua casa, que tinham um certo cuidado em manter as coisas organizadas, em, sabe, ter um amor mesmo, um carinho com a sua própria casa. Eu percebia que eram clientes mais tranquilos de lidar, eram clientes mais respeitosos, tanto com o meu tempo quanto com o meu trabalho. E já os clientes que tinham a casa super bagunçada, super suja, que eram clientes que não tinham, dava para perceber que não tinham uma amorosidade com o espaço que eles viviam, que é o espaço mais íntimo que a gente tem, é o nosso lar. Eram clientes mais difíceis, mais encrenqueiros, mais que me geravam realmente alguns problemas ao decorrer do tempo que eu estava trabalhando com eles. Então, a partir dali eu tive ainda mais certeza de que realmente o nosso externo é um reflexo do nosso interno. Então, olha para tua vida hoje, o que que não tá bacana, o que que não tá legal, o que que tu quer mudar, o que que tu quer transformar, e volta a olhar para dentro de ti. Como que tá a tua carga de pensamentos? Como que estão as tuas emoções? Porque o problema não é lembrar da coisa que te feriu. O problema é tu lembrar, transformar isso em emoção e ficar remoendo essa emoção às vezes por anos. E é impressionante, conforme a pessoa vai se trabalhando interiormente, vai largando essas cargas, deixando essas cargas, realmente trazendo uma leveza para dentro do próprio peito, a fisionomia dessa pessoa muda, ela fica mais bonita, ela fica mais magnética. Como eu falei, emoções elevadas formam um campo mais expandido, um campo mais fortalecido, um campo mais magnético. Então é óbvio que a pessoa vai ser uma pessoa brilhosa, radiante. Eu não digo que é perfeito, não é isso que eu estou falando, mas tem muita diferença, gente. Ah, inclusive uma das coisas que eu não mencionei aqui, mas eu vou deixar essa parte para um outro vídeo, porque aqui eu quero falar somente do coração. Mas uma das coisas que influenciam muito na manifestação são as nossas crenças. Em breve eu trago um conteúdo falando só sobre isso. Então é muito importante que a gente observe também aonde a gente está depositando a nossa fé, porque é um complemento. Então, quando tu une pensamento, sentimento e ação, tu pode ter certeza que a manifestação ela acontece. Mas tu precisa ter um alinhamento entre essas três coisas. E, obviamente, também trabalhar as tuas crenças. Parece muita coisa, mas na prática não é. É só a gente ter presença, como eu falei, paciência e muita fé. Então, agora, para encerrar, eu quero fazer uma pequena atividadezinha aqui com vocês, para trazer realmente a atenção de vocês para o centro. Então, fecha os teus olhos agora, descruza as pernas, caso tu esteja sentado. Se tu estiver fazendo alguma coisa, seja lá dirigindo ou qualquer coisa nesse sentido, não faça, faça depois. Mas esteja aqui comigo nesse momento, se concentra no som da minha voz, fecha os olhos, relaxa todo o teu corpo. Relaxa a mandíbula, os ombros, as pernas, os braços. Respira fundo e solta devagar pela boca.
Faz isso umas 3 vezes. Respira. Agora, traz a tua atenção para o teu corpo. O nosso corpo, ele vive no aqui e no agora. Uma pessoa que ela está constantemente agitada, pode ter certeza que ela está muito conectada com a mente, com o campo mental, e pouco conectado com agora, pouco conectado com o corpo. E a parte do processo de desacelerar inclui trazer atenção para o corpo. Então se concentra agora no teu corpo. Sente o teu corpo. A vida está aqui, agora. Agora leva a tua atenção para o teu coração. Sente as batidas do teu coração. Se sentir, coloca as 2 mãos no peito. Sente ele pulsar. Essa é a vida acontecendo dentro de ti. No aqui e no agora. Seja grato pelo teu corpo, grata. O que teu coração está te dizendo agora? Quais são os pesos que tu tem carregado? Quais são as dores que tu tem alimentado? É hora de soltar toda essa carga. É hora de dar espaço para o novo. O teu centro de energia, o teu centro de poder está te pedindo isso agora. Sente ele pulsar. E conversa com ele. O nosso coração nos ouve. Por mais esquisito que isso pareça, o nosso corpo nos escuta. Conversa com ele. Envia amor para ele. Essa é a vida acontecendo dentro de ti. Pode abrir os olhos agora. E sempre que tu sentir muito agitado, agitada, para um minuto. Volta a tua atenção para o corpo. Volta a tua atenção para dentro do teu coração. Tá muito angustiada? Tá carregando coisas demais? Escreve. Escreve, coloca tudo para fora. Conversa com alguém. Deixa que isso passe por ti. E não somente solta esses pesos, mas agrega coisas boas dentro de si mesmo. Dê espaço para coisas novas. Muda a tua atenção. Para onde aonde está a tua atenção é para onde flui a tua energia. Então, puxa o teu poder de volta para si. Se empodera novamente. E tu consegue fazer isso quando tu tá conectada com o agora. Conectada com a energia amorosa do teu coração. E pode ter certeza que quando tu cultiva um coração puro, quando tu está conectada com essa energia amorosa, conectado com essa energia amorosa, pode ter certeza que tu vai estar conectado com a fonte, conectado com Deus. Lembra dos ensinamentos de Cristo. Todos os ensinamentos de Cristo é basicamente um manual de como manter o teu coração limpo, de como manter o teu coração puro. Quando tu não souber para que lado ir, o que fazer, busque a Cristo. E eu não estou falando de uma forma religiosa. Se for e funcionar para ti, ótimo. Mas aqui eu não falo de um lugar
te incentivando a buscar algo religioso, mas buscar o Cristo dentro de si. E é isso, pessoal. Esse é o vídeo. Espero muito ter ajudado. Me alegra muito poder gravar esse tipo de conteúdo. E é isso. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.